Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Quem ainda não me conhece, eu sou a Patrícia. Eu sou estudante de psicologia atualmente, mas eu já, por questões pessoais, eu já faço pesquisas na área de saúde mental há mais de 20 anos. E esse espaço aqui visa me proporcionar um momento de dividir com você, ou com alguém que você está buscando ajudar, para que o que eu utilizei e foi útil para mim possa ser útil para você também. A gente vem desenvolvendo uma série de vídeos falando sobre o tema do trauma infantil, que na verdade é o transtorno do estresse pós-traumático complexo infantil, mas por motivos óbvios, de simplificar, a gente vai chamar de trauma infantil. E aí nos últimos vídeos, o primeiro eu apresentei o conceito de trauma, o conceito de transtorno do estresse pós-traumático complexo e falei um pouco do nosso equipamento psíquico e neurológico que estão envolvidos nessa teoria que eu estou apresentando aqui, inclusive de autoria do Dr. Bessel van der Kolk. No primeiro vídeo tem a apresentação dele. Então hoje eu vou dar continuidade a essa série falando um pouquinho sobre essa criança que passa por essas situações adversas e que se torna adulto. Como é que vai viver este adulto? Como é que vai ser o psiquismo deste adulto? É sobre isso que a gente vai conversar. Então, nós falamos sobre a formação do sistema neurológico dessa pessoa, a partir das experiências que ela vive no mundo, e dissemos também que o cérebro límbico, ele é um repositório onde ficarão estocadas, digamos assim, guardadas as noções que essa pessoa teve de sentido quando ela era criança. Então, quando ela fica adulta, tudo que acontecer com ela vai buscar atribuir um sentido a esse acontecimento de acordo com o que ela tem mapeado do mundo, no trabalhinho que ela fez ali a partir do nascimento até os 2 anos e depois de uma forma mais lenta, mas até os 9 anos, digamos assim. Então, essa pessoa, ela vai ter uma série de dificuldades na vida. Ela vai ter uma insegurança crônica, e por causa dessa insegurança crônica, ela também terá problemas de performance na vida, porque, como eu expliquei para vocês, se a pessoa continua, imagina uma criança na escola, e ela vive uma situação traumática, dentro da família, e ela se vê com dificuldade de aprendizagem no colégio, por exemplo, ou dificuldade de concentração, uma criança que gosta muito de conversar, ou talvez porque ela vê ali naquele espaço um momento precioso para ela ter uma interação saudável, sem ser humilhada, sem ser abusada, de alguma forma. E aí, digamos que essa criança vai passar por situações em que as pessoas, os professores, os pais vão duvidar da capacidade dele, no sentido de achar que ele tem alguma questão de aprendizagem. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Só que essa avaliação externa, ela vai contribuir para o que a pessoa já tem de dificuldade. Além do mais, quando a criança que está vivendo a formação do transtorno do estresse pós-traumático complexo infantil, ela, como eu expliquei para vocês, ela está sempre com aquele modo de luta ou fuga acionado. Então, o cortisol que é secretado durante o acionamento desse mecanismo, ele rebaixa o funcionamento da consciência, dessa parte mais refinada da consciência, não, mas da parte mais refinada do nosso cérebro, que, como eu expliquei para vocês, nos proporciona aquelas atividades mais sofisticadas. O aprendizado é uma delas. Então, realmente, essa criança vai ter algumas questões, mas não é porque ela é uma criança com defeito, porque ela está vivendo situações
que estão tendo esse impacto sobre ela. E isso é muito sério, porque essa pessoa vai passar, ela já vai receber digamos, esse mapa negativo que ela recebe da convivência com os cuidadores que são de alguma forma incompetentes nesse sentido de criar nessa criança um ambiente, criar para essa criança um ambiente saudável, serem ali apoiadores e guias para ela na vida, para ela se sentir segura. Como isso não acontece e ela passa o tempo todo com esse mecanismo ligado, é claro que ela vai ter um comprometimento, mas na verdade ela só está sendo uma consequência daquelas vivências dela. Se ela estivesse crescendo num ambiente saudável, provavelmente ela não ia ter nada disso. Mas aí esse mapeamento errado que ela tem lá da família, o mundo externo já vai começar a confirmar de pequenininho. E realmente tem alguma coisa errada com essa pessoa. E, gente, é digamos assim, uma profecia autorrealizável. Por quê? Porque a pessoa não vai ter as ferramentas para lidar com o mundo do jeito que ele é. Quando a criança tem ali aqueles guias, né? Tem nos pais, nos cuidadores, ela tem um guia. E quando acontece alguma situação, aquela pessoa que já está na vida há mais tempo, ela vai conversar com a criança e mostrar, olha, quando a gente faz assim, a gente comete um erro, tem que pedir desculpa. A criança cria um vínculo e ela também recebe aquelas ferramentas que ela vai precisar para lidar com a vida. Só que quando ela não recebe isso e ela fica nesse acionamento do mecanismo de luta ou fuga 24 horas por dia, ela acaba ficando estacionada nesse momento da infância, no aspecto emocional. Então, digamos que a gente vai ter depois aí uma pessoa com 30 anos ou com 40 anos que emocionalmente está estacionado lá naquele momento onde ele foi ferido, porque ele não recebeu mais ferramentas, não recebeu orientação, não pôde desenvolver essa capacidade de lidar com as dificuldades da vida, com as dores da vida. Algumas vezes, nem todas as dores são negativas, nem todos os problemas são negativos. A gente pode lidar com eles. Quando a gente está maduro emocionalmente, a gente sabe que a gente pode lidar com essas eventualidades e a partir daí a gente segue evoluindo. Mas essa pessoa não, por toda essa história aí que a gente conhece. Então vamos ter pessoas, às vezes com 30 anos, resolvendo os problemas talvez querendo resolver o problema com uma crise de raiva. Como se estivesse lá, ou comete um erro, alguma atitude que magoe outra pessoa que é importante para ela, mas a pessoa não tem coragem de pedir perdão, porque ela acha assim, ela foi tão obrigada a reprimir a sua própria vulnerabilidade que ela simplesmente não vai ter coragem de se colocar vulnerável diante da outra pessoa e pedir perdão. Ela vai tentar inventar que a outra pessoa que está errada. E aí o que vai acontecer? Logicamente, se você está estacionado nos seus 4 ou 5 anos emocionalmente, a primeira coisa que vai sofrer são os relacionamentos que essa pessoa vai estabelecer. Porque é preciso que a gente seja saudável emocionalmente para, principalmente, se expor. Porque sem esse elemento, não tem como surgir a intimidade verdadeira que é necessária para que se forme um vínculo saudável. Essa pessoa ela não tem intimidade nem com ela mesma, porque esse caos interno dela é tão grande, a culpa e a vergonha são tão grandes, que consomem, fazem com que ela viva mais dentro de si do que do lado de fora. Ela presta pouca atenção do lado de fora, porque ela está muito envolvida com esse enredo que existe na cabeça dela e com esse conflito entre o mapa que ela tem na cabeça e as circunstâncias do mundo. Porque, por exemplo, essa questão do relacionamento, ela é muito importante. É muito importante para o ser humano, é um ser social. Então, ter relacionamentos saudáveis, ter uma rede de apoio que esteja próxima a você, relacionamentos
nos quais você consiga transitar com tranquilidade, onde você possa ser você mesmo, isso é saúde, isso é vida para nós seres humanos. Mas quando você não sabe se relacionar dessa forma, quando você está tão consumido com as suas dores internas, com as suas preocupações, com a culpa e a vergonha crônicas, essa pessoa ela pode inclusive desenvolver transtornos como, por exemplo, borderline ou transtorno de personalidade narcisista, que vão fazer com que ela não consiga enxergar a pessoa que está convivendo ali com ela como uma pessoa como ela, com sentimentos. Ela está tão desesperadamente tentando sobreviver que ela só consegue olhar as outras pessoas como ferramentas, como elementos que ela pode utilizar para satisfazer a ela mesma. Ela não consegue ter empatia, enxergar o outro como colocar o sapato do outro, digamos assim, né? Ela se colocar no lugar do outro e ter um pouco de compaixão. A culpa e a vergonha são tantas, ela precisa tanto, ela sente tanta necessidade de sobreviver e tentar acabar com aquilo, que ela se sente no direito de usar as pessoas, a despeito do que ela vai causar nessas outras pessoas. Então, imaginem uma pessoa vivendo assim. Você ter um esposo, uma esposa, um amigo que simplesmente só pensa nele mesmo. Só que essa pessoa que é incapaz de ter uma compaixão, de ver o teu momento e parar e te dar um pouco de atenção quando você precisa, é uma pessoa que só quer falar de si, são pessoas, algumas dessas, elas para tentar estabelecer uma intimidade que elas nunca tiveram, às vezes elas sentam do seu lado e querem te contar a vida delas todas, sem você ter perguntado nada. Uma forma de tentar estabelecer essa sensação de intimidade, de conexão que elas nunca tiveram. E elas acham que vão fazer isso falando da própria vida. E ao mesmo tempo elas totalmente ignoram quando você tenta falar alguma coisa, elas não estão dispostas a te ouvir. Elas querem estabelecer essa ligação através só de se derramar, mas elas não têm nenhum interesse em você. Então imagina você conviver com uma pessoa assim. É claro que o relacionamento para essas pessoas vai ser difícil. E ela não vai enxergar que ela está causando esse transtorno todo. Ela vai sempre enxergar a culpa no outro, porque ela está tão consumida ali com esses problemas que ela tem. E aí uma outra forma, né, mais adiante, essas questões de relacionamento elas vão ser desde sempre, né? Porque a pessoa já nasce numa casa que não está, onde ela não recebe o que ela deveria receber, e ela vai crescendo na vida, começa a se relacionar e vai inaugurar também os problemas de relacionamento fora do lar. Então, num certo momento, o desejo de conexão ele é inerente, né, ao ser humano, ele nunca deixa de existir. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Muitas delas, assim, as pesquisas mais modernas, elas falam que 97% das pessoas que têm algum tipo de vício, que elas têm, 97% delas têm alguma questão envolvendo o transtorno do estresse, o trauma infantil, como a gente falou. Então, é um número muito alto, né? Inclusive, por isso é tão difícil tratar, porque o tratamento, na maioria das vezes, para o vício, ele leva em conta o vício em si, mas ele não tem esse olhar integral. Você vai lá, tranca a pessoa numa clínica e espera que vai tomar remédio e tal, mas o que está causando que ela precise desse vício? Entende? E aí que entra o trauma infantil. Então, ao longo do tempo, todas essas questões de relacionamento tendem a fortalecer essa sensação de não ser amável, que a gente falou lá no iniciozinho, que essa pessoa tinha quando estava
se relacionando com os seus cuidadores. E aí a forma dela se relacionar, todo esse caos interno, ela ali preocupada em abrandar, em conseguir conviver com aquilo, ela tem uma visão muito limitada de mundo. E essa visão limitada de mundo vai fazer com que ela tenha esses problemas de relacionamento. Ela só consegue ver uma parte ali das coisas, ela inclusive não está com toda a sua capacidade de raciocínio acionada. Então, essa dor, ela muitas vezes acaba se transformando em vício. Então a gente vê que assim, de todas essas 97% é uma cifra muito alta, né? Porque essas pessoas, o que acontece? Tem duas questões no vício. A primeira delas é a anestesia. Porque na maioria das vezes, essas substâncias que ela vai consumir, ou a pornografia, elas vão liberar substâncias no cérebro que vão contrabalancear esse cortisol. Então, a maconha, a cocaína, a heroína, todas elas vão trabalhar nesse centro de prazer, que vai ter a intenção, né, de abafar um pouco dessa dor e porque essa culpa e vergonha que a pessoa não consegue achar um motivo, não consegue desvendar esse mistério que tem com ela, que ela sempre, digamos assim, até a questão do dedo podre, né? Na verdade, o dedo podre, ele não é nada disso. Na verdade, assim, todos nós podemos atrair pessoas que não são bacanas. O problema com a pessoa que tem trauma infantil é que ali ela se sente em casa. Ela tem um vício no cortisol que foi formado lá na infância. Então, quando ela se aproxima de alguém, essa pessoa começa a mostrar para ela que não é confiável, né, que tem uma série de problemas, aquelas emoções, ela começa a ter ativação de emoções, situações parecidas, né, consoantes com as situações que ela viveu na infância, ela vai se aproximar. Por quê? Porque aquilo ali é o que o cérebro dela já tem a intimidade de produzir, então é para ali que ela vai se encaminhar. Já uma pessoa que não tem esse problema, ela está olhando, ela está com o córtex pré-frontal ativado, ela está selecionando as pessoas que vão conviver com ela. Por quê? Porque ela tem um padrão que ela recebeu lá na infância de que relacionamento tem que ser firme, tem que ser mano a mano, tem que ser verdadeiro, tem que haver intimidade. Aí a pessoa começa a ver um ato ou outro que não é bacana, a pessoa saudável, ela vai se afastar. E a outra não, ela vai ficar presa ali. Então são duas pessoas passando por um potencial parceiro, uma vai sair e outra vai ficar. Entendem? É isso. E essa dor, depois a pessoa vai ficar ali envolvida naquela relação, né? Um roteiro que mais ou menos se repete. E aí depois, quando terminar aquilo, vai falar, caramba, poxa, por que eu só atraio esse tipo de pessoa? Mas não é que você só atrai esse tipo de pessoa, todo mundo atrai. Você se mantém. Por quê? Porque você tem esse pano de fundo aí da sua vida, né? A longo prazo, isso pode causar que a pessoa vá procurar o vício, né? Que eu falei para vocês que tem essa questão da anestesia, mas ao mesmo tempo tem uma conexão. A pessoa passa às vezes a pertencer, ter um sentimento de pertencimento que é tão difícil para ela construir nos relacionamentos. Então, amizades em torno dessa substância, ou sei lá, tem gente que tem vício de jogar na maquininha, né, de jogos de azar, apostas, aposta em cavalo, pornografia, mas isso faz com que as pessoas se unam em volta desse tema em comum, e isso vai trazer para essa pessoa uma sensação de pertencimento, né? Tudo que é feito, tudo que a pessoa fizer em segredo, por exemplo, transtornos alimentares, normalmente é algo que a pessoa vai viver, que também é muito, muito comum, né, na pessoa que tem um histórico de trauma infantil.
tudo que a pessoa vai fazer, procurar fazer em segredo, né, ali o ladrão de geladeira, aquela coisa noturna. Por quê? Porque se não tivesse algo ruim associado com aquilo ali, ela ia fazer a luz do dia, ela ia fazer na frente de todo mundo. A pessoa que come depois purga, né, para botar aquilo tudo para fora, ela não vai fazer isso na frente de todo mundo. Obviamente ela vai fazer escondido. E tudo que a pessoa faz escondida, ela está fazendo escondido não é à toa. É porque tem uma questão ali que ela... É como se ela quisesse ver só com um pedacinho aqui da... Sabe? Deixar aquilo... Ver, mas não ver. Ela esconde aquilo de si mesma, na verdade. Porque são mentiras que a pessoa conta para si mesma. Então, vai haver uma série de elementos na vida dessa pessoa, do trauma, que ela vai viver dessa forma. Em segredo, né? Vai fazer escondida. Por quê? Porque ali, associado com isso que ela está fazendo, tem alguma coisa que está tocando num ponto lá no fundo, que ela tá assim, uma coisa que para ela é ruim, conflito, né? Muitas vezes o trauma infantil. Então, vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade, né? Ela tem dificuldade de dizer não, de botar limites. Quando ela vê que uma coisa não é positiva para ela, ela não consegue se levantar e se impor, cobrar o seu direito, aquilo que é justo. Ela primeiro vai ficar se perguntando, será que eu estou viajando? Será que é assim mesmo? E não sei o quê. E nisso a outra pessoa está lá, passando por cima de todos os limites dela, às vezes se aproveitando, usando, ou sendo indelicado, uma série de coisas. E ela demora muito para ter certeza, para se empoderar daquilo que ela sente. Porque, veja, o nosso sentimento... Ele tem que ter primazia. Se eu acho que alguma coisa não é bacana, se eu acho que alguém foi desrespeitoso, eu não vou ficar pensando, será que isso ou não? Eu senti, é isso aí. Não quer dizer que você precise ser agressivo, não quer dizer que você precise ser tratar coisas de forma conflituosa. Mas você precisa colocar um limite, falar às vezes com a pessoa, pode ser de uma forma, preferencialmente de uma forma tranquila, educada, mas estabelecer ali limites, lugares devidos para cada um, de acordo com o que é bom para você. E essa pessoa que vem de um histórico de trauma, ela vai ter muita dificuldade de fazer isso. Então, normalmente, quando ela consegue finalmente se empoderar de si mesma, ela vai ter uma raiva e vai ter uma explosão. Muitas delas têm explosão de raiva. Por quê? Porque ficou tanto tempo na dúvida que aquilo ali, enquanto você estava na dúvida, mesmo assim você estava sentindo. Então, ao invés de você falar logo no início e acabou, enquanto você está tolerando, enquanto você está na dúvida, a pessoa está te machucando. E esse machucando, essa raiva, ela vai se acumulando enquanto o tempo passa. E a pessoa não consegue ver que ela tem uma participação em todo esse tempo que a outra esteve ali machucando ela. Se ela tivesse dito no início, aquilo tinha acabado, mas ela não faz, porque ela não se sente segura, porque ela tem medo do abandono, tem medo de ficar sozinha. Por isso é tão difícil para ela selecionar as pessoas da mesma forma que a pessoa saudável faz. Porque ela tem medo, se ela acha que só tem aquilo para ela. Ela tem um padrão muito baixo. E você vai ver ela fazer isso, às vezes... se desvalorizar, entrar em situações que não são positivas, assim, muito aquém das possibilidades dela, e você vai ver a pessoa lá, você vai falar, caramba, essa pessoa com potencial tão grande podia estar, enfim, é uma coisa comum, porque ela não foi valorizada e ela não enxerga esse valor nela. Isso aí vai dar numa outra coisa chamada dificuldade de autocuidado. Essa pessoa vai ter uma grande dificuldade de investir esforços na sua própria valorização. Então, às vezes, cuidar da própria aparência, cuidar dos seus, do seu carro, ter um carro limpo, uma casa, Às vezes a pessoa tem dificuldade de cuidar, tem um carro bonito, mas o carro só vive sujo,
porque a pessoa não consegue estabelecer ali uma rotina de cuidado de si mesma, isso faz parte. Às vezes até roupa íntima, né, de uma forma já usadas e tal, e a pessoa, não, isso aqui e tal. Mas a aparência, quando a gente faz uma matéria chamada, a gente pode achar, né, que a aparência é algo superficial, mas quando a gente faz uma matéria chamada psicopatologia na faculdade, a gente faz 2 semestres dessa matéria. E uma das formas principais da gente avaliar se uma pessoa está ou não saudável é pela aparência dela. Não se ela é bonita ou se ela é feia, mas se ela se cuidou, se ela arrumou o cabelo, se ela está parecendo uma pessoa que tem consciência que vai sair na rua, está decente, ou ela está com decote muito profundo, ou está decente ali para o local que está. Porque não é uma questão só de estar arrumada. Se você for à praia de terno e gravata, você vai estar super arrumado, mas você vai estar inadequado e a sua saúde mental vai ser questionada. É disso que eu estou falando. Então, assim, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade de valorizar. Às vezes é uma pessoa bonita, mas você vê que ela não se cuida muito. Você fala, caramba, pô, esse cabelo se desse um jeito e tal, e a pessoa não consegue enxergar dessa forma, porque ela não recebeu esse cuidado quando ela era criança, muito provavelmente, então ela não teve onde aprender a fazer isso por si mesma. Ninguém fazia. Da onde é que ela vai tirar esse conhecimento, né? Isso é tudo um aprendizado, como eu falo para vocês, é uma criança que ficou emocionalmente estacionada lá naquela fase, não cresceu mais, porque ela não recebeu ali o que ela precisava, né? Os estímulos, as ferramentas, os ensinamentos, ela não recebeu isso. Então vai ser uma pessoa que, além de tudo, também tem essa dificuldade. A codependência é algo que que está associado a esse trauma infantil, né, e que fala justamente disso, de uma pessoa envolvida em relacionamentos que não são bons para ela, mas que ela prefere, que na cabeça dela só tem essas 2 opções, ou aquilo ali ou nada, quando isso não é verdade, né? Mas na cabeça do codependente, simplificando, né, grosso modo, é isso que está acontecendo. Outra coisa que também vai ser comum é a depressão. A depressão, eu já vi uma definição da depressão como uma crise de falta de sentido. Eu acho que nada define mais a vida adulta de uma pessoa que tem um trauma infantil, ainda, né, não começou a perceber e se tratar, é essa crise de falta de sentido, porque ao longo dos anos são tantas situações que vão cutucar ali, bater naquela ferida, a pessoa faz 30 anos, faz 40 e aquele ponto nunca para de ser golpeado. Isso tudo é claro que vai levar a pessoa a ter um transtorno psicológico, que normalmente é a depressão, que a pessoa não quer mais viver, não tem mais vontade de viver, ela não vê perspectiva, ela fica pensando, caramba, como é que vai ser quando eu vou viver assim até os 80 anos, sentindo essa dor, sentindo essa sensação de que eu não me conecto com nada, nem com ninguém, que eu sou uma pessoa diferente, que eu sou menos que as outras pessoas. Isso tudo começa a ter um peso. E a pessoa, às vezes, né, como traz a depressão, não tem mais vontade de viver, não tem mais vontade de ficar acordada, a pessoa quer dormir o tempo todo, não tem mais vontade de tomar banho, porque você pensa, caramba, que condenação é essa que eu estou sujeita para viver assim, com essas dores que não param, essas sensações que não param de me atormentar. E aí, muitas vezes também, como eu tinha falado, a pessoa pode desenvolver doenças autoimunes, porque não só o trauma original vai estimular a produção de cortisol, como também essa estupefação diante da vida, né? Isso causa uma angústia muito grande, você fica pensando, caramba, como é que faz? Eu não sei o segredo dessa vida aqui, como é que eu mexo com tudo isso, tudo que eu faço dá errado, eu não sei acionar esses controles, porque é a sensação que a pessoa tem, de que ela não controla nada, que a vida é aleatória e não gosta dela e tudo dá errado. É uma sensação de angústia muito grande, então às vezes a pessoa também vai se automutilar,
né, para tentar abafar às vezes as vozes internas, né? Tem muita gente que tem também, isso acontece como uma manifestação tanto da questão da saúde mental, como mesmo uma manifestação psíquica, né? Dessa voz interna falando ali para si mesmo: ah, eu não mereço nada, eu não sou bom, ninguém gosta de mim. Isso vai adoecendo a pessoa, então ela pode fisicamente manifestar também sintomas, né? Fibromialgia, doenças autoimunes, né? De pele, queda de cabelo, uma série de coisas, e doenças que ninguém consegue diagnosticar porque estão ali. Ninguém consegue achar. Claro, o trauma ainda é muito pouco estudado, mas ele interfere nesse tipo de coisa. Bom, queridos, hoje eu quis trazer aqui um pouco para vocês da estrutura, né, psíquica, da personalidade da pessoa adulta, oriunda do trauma infantil. E no próximo vídeo eu pretendo trazer para vocês as formas que têm se mostrado mais eficazes de tratamento dessa questão, porque existem, né, estão super aí à disposição, não é através de medicamento, é através das coisas mais da autoconsciência, autocompaixão, o esporte, uma série de coisas, a música, o teatro, uma série de coisas que foram pesquisadas e aprovadas pelo Dr. Bessel van der Kolk, o yoga também. São todas 50 anos de estudos científicos dele para ele propor isso, e eu vou trazer tudo com muito carinho para você no próximo vídeo, tá bom? Te espero lá, muito obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.